Olá, boa noite. O caso da morte de um menino de 4 anos durante um incêndio em um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, na noite de ontem. As chamas atingiram o 3º andar do prédio. O fogo teria começado em um dos quartos, porém as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. A imagem do desespero. Pessoas gritando, pedindo socorro da janela enquanto as chamas consomem o apartamento. Quando tudo parecia ter terminado, a aflição para conseguir salvar uma vida. Uma criança de 4 anos foi reanimada por pelo menos 2 horas, mas ela não resistiu. Inalou muita fumaça. Foi difícil dormir depois de uma noite tão triste na Praia do Canto, em Vitória. Hoje à tarde, parte da fita de isolamento para o trabalho do Corpo de Bombeiros estava numa árvore, em frente ao prédio onde tudo aconteceu. Movimentação tranquila na portaria, mas lá dentro, no local do incêndio, o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Civil. Daqui a gente tem uma noção da altura das chamas. O fogo começou no 3º andar, mas as chamas subiram, elas foram evoluindo, chegaram até o 6º, do lado de fora, a gente vê ali no topo do prédio. Hoje à tarde, uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no prédio e por agora também, por volta de 1h, 1h30, uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou mais uma perícia aqui no prédio. Pela manhã, em uma primeira perícia, a equipe do Corpo de Bombeiros saiu do local carregando uma sacola com fios de ventiladores e de aparelhos de ar-condicionado do apartamento incendiado. Segundo o capitão Cunha, as evidências apontam: o fogo começou em um dos quartos. O quarto ele foi estabelecido mesmo como a zona de origem, ou seja, o local com maior probabilidade de ter iniciado aquele incêndio. Dentro desse quarto a gente separou em alguns quadrantes para tentar fazer um aprofundamento nos nossos estudos. Como eu disse, existe um direcionamento para a parte elétrica, mas é só ao final da perícia que a gente vai conseguir estabelecer realmente qual foi a dinâmica desse incêndio. Depois das perícias iniciais e da vistoria da Defesa Civil, logo cedo, por volta das 9 da manhã, os moradores puderam voltar para suas casas. O síndico do prédio falou dos momentos de desespero vividos nessa noite de segunda-feira. Foi angustiante, cara, que mora um monte de pessoas velhas aqui. Eu moro com uma tia de 94 anos e aí fui sair correndo para... Primeira coisa, vim logo aqui embaixo para desligar o gás, não sabia o que era. E fui tirar minha tia, minha vizinha, o vizinho do lado, que são um casal de idosos, da frente que sofreu um AVC. Desespero para quem estava no local e também para quem acompanhou ao redor. Essa empresária estava em casa quando tudo aconteceu. Da varanda do prédio, ela viu tudo. Elas gritavam muito assim: eu não vou aguentar, eu não consigo respirar, eu vou derreter. E aí muita gente que estava no prédio ao lado e também na rua, tentando prestar o apoio que dava, né? De lá, ela registrou o pânico dos moradores do apartamento. Gente, tá pegando fogo, pelo amor de Deus! E a sensação de não poder ajudar. Eu vi muito no começo, eu vi a explosão e eu vi o fogo aumentando. Então, assim, a gente não tem como ajudar, ir ao local e ajudar. Eu vi um cara na janela e ele não tinha noção do que estava acontecendo. O incêndio começou por volta das 8 da noite em um dos quartos do apartamento. 6 pessoas estavam no local, entre elas 2 crianças, uma de 6 e outra de 4 anos. Os registros dos vizinhos mostram o desespero dos moradores. Um vizinho do lado tentou ajudar, jogando água pela janela com uma mangueira. Enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava, a população tentava salvar as vidas. Arrombaram o portão dos fundos do prédio na esperança de socorrer as pessoas. Esse morador do prédio, junto com outros vizinhos, chegou aí ao 3º andar onde o apartamento fica, mas não tinha água na mangueira de incêndio. Assim que a equipe do bombeiro chegou, o resgate começou. Primeiro eles tentaram salvar as pessoas pela janela. Em seguida, é possível ver quando eles entram no apartamento. Entre as pessoas que ficaram presas no local, a criança de 4 anos foi resgatada em estado grave. Ali mesmo, na ambulância do SAMU, começou o trabalho para tentar reanimá-la. Ao redor do veículo, os moradores acompanharam apreensivos a tentativa. Foram 2 horas de massagem cardíaca. A criança até esboçou uma reação, mas infelizmente não resistiu. Foi o cabo Rômulo quem resgatou o menino. Quando abriu, a gente viu que tinha possibilidade de adentrar dentro do cômodo e eu, utilizando os protocolos ali, abaixado e tudo mais, consegui chegar próximo da criança e percebi que ela ainda tentou me abraçar, né? E aí agarrei ele, fui descendo, fazendo RCP e as manobras de reanimação até entregar para o SAMU. O laudo que vai apontar as causas do incêndio fica pronto em, no mínimo, 30 dias.
A menina de 5 anos que morreu após ser brutalmente espancada na serra pode ter sido vítima de abuso sexual. A hipótese foi levantada pela juíza, que determinou que o suspeito do crime, o padrasto da criança, continue preso. Um sorriso que vai ficar para sempre na memória dos familiares e amigos da pequena Ágata. A criança de apenas 5 anos tinha uma vida toda pela frente, mas foi interrompida por uma crueldade. A menina foi brutalmente espancada e teve órgãos internos destruídos por conta das agressões. O suspeito do crime é o padrasto dela, Elisnai Borges, de 37 anos. O homem estava com a criança em casa enquanto a mãe, Graziela Coutinho, de 23 anos, fazia aulas de autoescola. No final da tarde, Elisnai ligou para Graziela, dizendo que a criança estava passando mal por conta do almoço. Ele veio correndo lá e chamou a Né e falou assim que ela tinha pegado e comido uma feijoada e estava vomitando. Aí quando ela chegou lá, ela já estava morta. Ela já estava fria já e toda espancada, ela toda roxa. Eu falei assim, o que é que você fez com ela? Ele falou, eu não fiz nada, Cleusa, eu não fiz nada. Chorando, mas era mentira dele. Desesperada, a mãe da criança foi para casa. Quando chegou, viu que a menina estava desacordada e correu com ela em busca de socorro, enquanto o suspeito ficou em casa. Ela parou num pedágio que fica na BR-101 e lá os socorristas de plantão tentaram reanimar a criança, mas foi em vão. Nesse momento, a polícia foi acionada e pediu para o padrasto comparecer no local. Chegando lá, o homem foi detido e levado para a DHPP para prestar esclarecimentos. Elisnai preferiu ficar em silêncio e não confessou o crime. A família da criança não autorizou que a nossa equipe gravasse o velório, pois estavam muito abalados. Mas durante uma conversa, a avó da menina relatou que o padrasto já teria espancado a Ágata há cerca de 1 ano atrás e que, inclusive, ele teria histórico de violência também contra a mãe da menina. Na época, a mãe da Graziele chegou a ameaçar e dizer que ia denunciar o caso. Mas, segundo ela, o homem teria mudado o temperamento. Agora, o que fica é o desespero de uma mãe que perdeu a filha de apenas 5 anos. E a expectativa é que o caso seja devidamente esclarecido. Acho que ele tem que ser preso e nunca sair, ele apodrecer lá dentro. Muito triste, isso é um monstro. Isso não é gente, não é monstro. Se ele não pagar pela mão dos homens, ele vai pagar pela mão de Deus. Bom, o laudo que vai indicar a causa da morte fica pronto em 30 dias. E ainda falando de violência contra a criança, quase 70% dos estupros registrados no estado este ano foram contra vulneráveis. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou bater um papo agora sobre esses números com o repórter Yuri Demuné, que tem detalhes, né, Yuri? São números gravíssimos, né, meu amigo? Boa noite. Ei, Luciano, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Pois é, são dados altíssimos e muito preocupantes, né? 602 casos de estupros registrados nos primeiros 6 meses deste ano de 2020. Um dos casos mais recentes, e que muita gente que está em casa vai lembrar, e teve até uma repercussão internacional, foi o da menina de 10 anos de idade lá na cidade de São Mateus, no norte do estado. Essa menina foi abusada pelo próprio tio, né? Sofreu uma série de abusos e acabou engravidando, depois fez um procedimento para tirar essa criança. Se a gente pensar nesses dados que foram divulgados por mês, são 100 casos registrados a cada 30 dias. Se a gente fizer mais uma divisão, para a gente pensar por dia, o número fica ainda mais assustador. São quase 4 estupros registrados dentro de 24 horas, tudo aqui no Espírito Santo. E para piorar a situação, né, para piorar isso tudo, a maioria dos casos, quase 70% deles, é contra vítimas de vulneráveis, como, por exemplo, crianças de até 14 anos de idade e pessoas que têm algum tipo de enfermidade e também doenças físicas e mentais. Muitas vezes essas pessoas, quase sempre essas pessoas não oferecem nenhum tipo de resistência física para esses agressores, que torna ainda mais preocupante. Esses dados foram divulgados ontem pelo Anuário da Violência do Fórum Nacional de Segurança Pública, que faz um acompanhamento geral aí em todo o Brasil de dados violentos, da violência e da segurança pública. São dados que refletem a realidade aqui do nosso
do nosso Espírito Santo, uma triste realidade que a gente sempre está mostrando aqui no TN, principalmente lá no norte do estado. E especialistas ainda afirmam que pode haver uma subnotificação nesses dados por conta aí da pandemia. Então, talvez esses números sejam até maiores, né? Eu volto com você aí, Luciano. Valeu, Yuri, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu? No retorno do TN2, você vai ver que teve tiroteio em Vila Velha. Uma unidade de saúde foi fechada. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Unidade de saúde é fechada após tiroteio em Vila Velha. Vou chamar o repórter Yuri Demuner mais uma vez, que tem detalhes a respeito desse caso. Né, Yuri? Conta pra gente como é que foi. Pois é, Luciano, uma coisa, né? Essa troca de tiros no meio da rua. Essa troca de tiros aconteceu durante a tarde de hoje, ali pelas ruas do bairro Ulisses Guimarães e também do bairro São Conrado, que fica próximo um do outro aqui na cidade de Vila Velha. A unidade de saúde de Ulisses Guimarães foi fechada, né? Foi uma medida de segurança que a Guarda Municipal e a segurança particular da unidade adotou depois que uma sala foi atingida por um desses disparos. De acordo com a polícia, tudo aconteceu da seguinte forma. Um suspeito, que seria o chefe de uma quadrilha armada lá da região, saiu com seu grupo, não se sabe quantas pessoas ainda, para tentar tomar de um grupo rival pontos de tráfico de drogas. Esses grupos se encontraram ali pelas ruas do bairro e, naturalmente, né, a troca de tiros começou por conta dessa rivalidade e dessa disputa pelo tráfico de drogas. A polícia informou que nenhuma pessoa foi encontrada ferida. A polícia foi lá para o local, né, depois que foi chamado pelos CIODs, por denúncias de moradores, e informou que ninguém foi encontrado ferido na região. Os militares também fizeram a saturação dos bairros ali da região de Ulisses Guimarães e da Grande Terra Vermelha para tentar encontrar os suspeitos do ataque. Um deles foi identificado, a gente não pode passar o nome, na verdade a gente nem tem esse nome, porque a polícia não passa para não atrapalhar as investigações, mas até agora ele não foi localizado. Esse homem ainda seria responsável por realizar outros ataques nos últimos dias, que vem acontecendo com frequência lá na região de Ulisses Guimarães, São Conrado e também da Grande Terra Vermelha. Em relação ao fechamento da unidade de saúde, a Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que, se tudo ficar em paz, não tiver uma nova troca de tiros, os ânimos se acalmarem na região, amanhã a unidade reabre a partir das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Caso complicado, né, para os moradores lá dessa região, Luciano. Paz, né, meu amigo, que a gente precisa lá em Vila Velha e em todo lugar. Eu volto com você no estúdio. Com certeza, meu amigo. Falou tudo. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. E por falar em violência, o Espírito Santo é o terceiro estado com o maior número de assassinatos do país. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança. Chacina, carro alvejado, espancamento de criança, latrocínio. Crimes que marcam o ano de 2020 e aumentam os dados de violência do Espírito Santo. Os dados do Anuário da Violência mostram que o estado está em terceiro lugar no aumento de mortes violentas do Brasil. Quando esse dado é lançado da forma que foi lançado, parece que nós estamos vivendo um caos, e não é isso. 2020 ainda é o segundo melhor ano em termos de homicídios numa série histórica de 24 anos. Então estamos trabalhando, hoje nós estamos com um aumento de 15%, continuaremos trabalhando para sempre reduzir. Esse aumento de 18% é um reflexo também da pandemia. Durante esse período, as polícias civil e militar tiveram que atuar e dar apoio em outras áreas, como a da saúde, por exemplo. Vistoriar estabelecimentos comerciais para ver se estavam de acordo com o decreto da pandemia, barreiras sanitárias para abordar as pessoas para aferição de temperatura, de informativos. No primeiro semestre do ano passado, foram registradas 542 mortes violentas aqui no Espírito Santo. Já esse ano, no mesmo período, foram registradas 642 mortes. São 100 casos a mais. Desses números, 593 são de homicídio doloso, quando há intenção de matar. 14 de latrocínio, que é roubo seguido de morte. E 9 de lesões corporais seguidas de morte, como espancamentos e estupros, por exemplo.
Um fato que chama a atenção é a faixa etária dos criminosos. A maioria desses crimes são cometidos por pessoas de 12 a 20 anos. Nós tivemos uma guerra muito forte do tráfico de entorpecentes por tomada de melhores pontos. Tudo isso impactou negativamente. Mas em momento nenhum as nossas polícias pararam, nós continuamos realizando prisões que somam a prisão de mais de 1.200 homicidas, mais de 2.600 armas de fogo apreendidas. Em setembro, registramos uma chacina que aconteceu na Ilha do Doutor Américo, que resultou na morte de 4 jovens. Já no mês de outubro, um carro foi alvejado no centro de Vitória, deixando 2 pessoas mortas. Esses são apenas alguns dos casos de mortes violentas que têm acontecido no Espírito Santo. O secretário afirma que ações estão sendo feitas para diminuir esses números. Estamos trabalhando, prendendo homicidas, retirando armas de circulação para que a gente retorne a números satisfatórios. E mais de 10 mil pessoas registraram armas de fogo em todo o estado no ano passado. Ao todo, foram 10.471 novos registros feitos por pessoas comuns. Órgãos públicos capixabas registraram mais de 3.790 armas. As empresas de segurança particular fizeram um registro de 3.484 novos armamentos. Servidores públicos registraram 1.702 armas de fogo. Ao todo, mais de 21.200 registros de arma de fogo estão ativos aqui no Espírito Santo. E no retorno do TN2, a gente fala da expectativa para a vacina contra o coronavírus. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Avenida Beira-Mar. A gente volta rapidinho. Agora vamos aos números do coronavírus aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas foram registrados 818 novos casos e 12 mortes. Vamos conferir agora os números no painel Covid-19? Roda aí. No total, são 146.233 casos confirmados e 114.112 suspeitos. O número de mortos chegou a 3.740 e o número de curados, 134.874. E o governador Renato Casagrande anunciou que o estado pode ter vacina contra o coronavírus já em janeiro. Vamos ver. O ministro anunciou que coordenará o Plano Nacional de Imunização junto com os estados e os municípios e que irá adquirir todas as vacinas que estiverem disponíveis, inclusive a vacina que o Butantan está coordenando a sua fabricação aqui no Brasil, além daquela que a Fiocruz também está coordenando. Então nós já poderemos ter vacinas a partir de janeiro, porque o Butantan poderá produzir já 46 milhões de doses de vacina para que o Ministério, junto com os estados e municípios, possam ofertar aos brasileiros de forma igualitária o acesso às vacinas e nós nos libertarmos do vírus. Então essa coordenação é fundamental entre os entes da federação para que a gente dê o mesmo tratamento a todos os brasileiros. E a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.